Meus irmãos, nós retornamos na liturgia dominical ao Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Este capítulo, pelo menos a passagem de hoje, que nós vamos refletir, tem dois temas importantes, sobre a pureza e sobre o valor da tradição. Vamos lá. O Evangelho começa dizendo sobre as pessoas que vão entrar em cena. Diz que lá estão os fariseus e alguns escribas. Quem eram os fariseus? Os fariseus, hoje nós temos uma concepção muito negativa deles, consideramos eles falsos, mas não era assim na época. Eles eram de uma seita judaica muito admirada pelo povo, pelo seu zelo, pela sua piedade com relação à lei. E a palavra fariseu significa separado. Eram pessoas radicais no quesito de vivência da Torá. E escribas, quem eram os escribas? Eram os teólogos oficiais. Mas diz que eles estão vindo de Jerusalém. Jerusalém é a sede do poder. Isso é um dado importante, porque na verdade eles são espiões mandados pela elite lá de Jerusalém, elite religiosa, o sumo sacerdote, esse pessoal, para ver o que Jesus está fazendo. Eles estão preocupados, a fama de Jesus está crescendo. E eles, então, querem pegar Jesus em alguma contradição. A primeira coisa que eles observam é que Jesus, ou melhor, os discípulos de Jesus comem pão sem lavar as mãos. Isso se opõe à tradição. Sabe que os judeus, na época, eles tinham uma visão de revelação muito semelhante à visão católica. Eles acreditavam que a palavra de Deus estava na Torá e também na tradição oral. Pois bem, eles então não estão seguindo a tradição oral, não lavando as mãos. Agora é bom também explicar que não se trata de um rito de higiene. Você sabe que o homem antigo não sabia essa questão que nós conhecemos hoje, vírus, bactérias, germes, isso foi descoberto no século XIX. Inclusive esse médico que se você pode até encontrar na internet, é algo muito curioso. Ele é húngaro, então nem vou dizer o nome porque eu nem sei pronunciar o nome desse médico. Mas olha só uma curiosidade. Ele foi o primeiro a notar que os germes davam problema de infecção nos pacientes. Ele tentou explicar por que existia muito menos mortalidade as parteiras, quando as parteiras cuidavam das mães que iam ter filhos, do que quando os médicos cuidavam das mães que iam quando os médicos faziam parto. Diferença de 4 vezes, é muita coisa. Ele percebeu que os médicos participavam de sessão de autópsia e ele chegou à conclusão que o simples lavar a mão seria importante para diminuir a infecção hospitalar. Bom, imagine o que aconteceu. Foi um rebuliço. Ele caçaram o diploma dele, ele foi perseguido, porque deu a entender que ele chamava os médicos de porco, de sujo. Então, aí começou a ser entendido o processo de contaminação por germes. Nessa época não se conhecia nada disso. Era uma visão religiosa das coisas. Achava-se, por exemplo, que as coisas emanavam, vamos dizer assim, energia positiva, energia negativa. É a questão do puro e impuro. Então, quando você tinha contato com um pagão, um judeu tinha contato com um pagão, ele ficava contaminado. É uma espécie de superstição. Então, é uma contaminação espiritual. Por isso, então, a preocupação da pureza ritual. Como eles já conseguiram descobrir algo de errado no proceder dos discípulos de Jesus,
Agora eles querem pegar Jesus em alguma palavra. Então eles vão perguntar para Jesus, questionar por que ele deixa os seus discípulos comer sem lavar a mão. Jesus então dá uma resposta para ele, primeiro chamando-os de hipócritas, que é bom, que para quem não sabe, é um termo que vem do teatro grego. Os atores naquele tempo representavam os seus papéis usando máscaras, tanto na comédia como na tragédia. Inclusive as mulheres não tinha artista mulher, era sempre um homem com máscara de mulher. Então veja você que Jesus está chamando de falso. E Jesus cita o profeta Isaías, uma passagem que é interessante a gente ler ela na íntegra. Este povo honra-me com lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Você sabe que Isaías foi um profeta da corte. E quando Jesus, então, invocou esta passagem de Isaías, Jesus, então, está atacando porque está desmascarando aquele culto pomposo que existia em Jerusalém, mas que era oco, e onde eles ensinavam não a palavra de Deus, mas meras tradições humanas. Então a liturgia fez uma mutilação do texto. Para que não ficasse muito comprida a leitura, tirou um exemplo que Jesus dá, mas que acho que é importante quem puder ver na Bíblia, no capítulo 7, a partir do versículo 9 até o 13, onde ele vai mostrar que eles deixam muitas vezes de cumprir um mandamento por causa da tradição. É um mandamento que prescreve honrar pai e mãe. E então muitas pessoas mal intencionadas colocavam os seus haveres, suas posses, dizendo que elas estavam consagradas a Deus, Corban, para assim eles se desviarem, se esquivarem de gastar seus bens sustentando seus pais na velhice. Corban é uma palavra aramaica que significa oferta, especialmente oferta feita a Deus. Quer dizer que se você ofereceu a Deus seus bens, não pode usar esses bens para outra coisa. Era uma mentira que eles faziam, violando um mandamento por causa de uma tradição. Depois Jesus se volta para a multidão e faz uma afirmação. O texto chama de parábola no Evangelho, mas é uma afirmação, onde ele fala que não é nada do que venha de fora do homem que possa tornar impuro o homem, e que o que torna o homem impuro é o que sai de dentro do homem. Sabem que Jesus tinha duas espécies de ensinamento. Um ensinamento exotérico, que era feito para todos, e um ensinamento esotérico, que é feito só para o grupo dos discípulos. Quando eles foram embora, e na casa, no lar, eles então são questionados Jesus é questionado pelos discípulos, e Jesus esclarece as coisas e faz uma afirmação que ele não fez em público. Declara que todos os alimentos são puros, que não existe alimento puro e impuro. Essa declaração de Jesus vai contra justamente a Bíblia, a tradição escrita, a Torá. E depois, para concluir, Jesus faz uma listinha de 12 sementes da impureza. Todas elas são interior, isso que gera impureza no homem, nessa listinha. É interessante notar que nenhuma dessas coisas fala da relação do homem com Deus, mas fala da relação do homem com o outro, entre os homens. 12 é o número da perfeição. Se você ler ali, você vai ver essa listinha que eu vou colocar aqui. Começa dizendo: prostituições, roubo, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância e insensatez. Olha, é interessante aqui fazer um pequeno comentário, porque veja que Jesus questionou a tradição oral e também questionou a tradição escrita. Porque muitas vezes esse texto aqui é evocado por algumas
correntes cristãs vindas da Reforma para atacarem uma crença cristã muito antiga que a comunidade católica aceita, que é a questão de que nós temos a revelação. Ela tem a revelação oral e a tradição. As duas coisas são importantes para nós. Enquanto que para esses ramos da Reforma, somente a Bíblia é a fonte para a fé, para a teologia. Então Jesus, não é que ele tenha desprezado a tradição oral e tenha afirmado que somente a Bíblia tem valor nesta passagem. O que ele diz é que a tradição tem que vivenciar, tem que ter uma harmonia entre a Bíblia, a revelação escrita e a revelação oral. Esse assunto é muito vasto, não cabe aqui espaço para nós debatermos. Mas é bom, mas eu apenas vou dar um exemplo que ajude, não sei, espero que ajude. Nós devemos pensar assim, quando um casal tem uma criança, ela dá origem à parte fixa, seria o DNA, o corpo da criança. Mas a criança não está acabada. Ela precisa também ser educada. Então a parte cultural. Para que um homem se torne homem, para que um ser humano se torne homem, ele precisa ter essas duas dimensões, a parte do corpo, que é o DNA, que é uma parte fixa, e a parte da cultura. A mesma coisa acontece com a revelação. A revelação tem uma parte fixa, vamos dizer assim, que é a Bíblia, parte escrita, mas ela sozinha não funciona. Ela precisa de uma interpretação. A revelação e a tradição são coisas, vamos dizer assim, orgânicas, vivas. A todo momento precisa de releituras, de adaptações. Então tem que existir uma harmonia entre a tradição oral e a tradição escrita, entre a Bíblia e vamos dizer assim, e a tradição. Isso que nós chamamos de tradição. Amém.